vocês, não, nós vamos encerrar o tríduo no domingo. O tríduo encerra no domingo. Aí você fala, mas por que no domingo? Porque para os judeus, o dia começava, era na tardezinha. Então Jesus, né, ele foi aclamado, né, em Jerusalém, foi de quinta para sexta, e aonde que sexta-feira ele passou pela paixão. Então, é um pedaço de quinta-feira, sexta-feira, que vai ser quinta e sexta, é o primeiro dia, sábado é o segundo dia, né, que tem a vigília, tudo direitinho, e se encerra o tríduo no domingo. Aí você fala, mas no domingo é o domingo da Páscoa? Sim, é o domingo da Páscoa, sim, mas só que o tríduo se encerra no domingo, com o domingo da Páscoa. E qual que é a parte forte deste tríduo? É o sábado. Por que o sábado? Porque no sábado, gente, nós celebramos a vigília. A vigília. Todo cristão celebra essa vigília, porque nós sabemos que no domingo Cristo ressuscita. E Ele ressuscitou. Diante de tudo que passou, né, gente? Por isso, gente, que a gente ouvindo essa narração, a gente tem que entender uma coisa e colocar na nossa cabeça. Não consigamos seguir Jesus sem a cruz. Não adianta, gente. Se tem aí padres, bispos, papa pregando facilidade sem a cruz na nossa igreja católica, está errado. Não tem facilidade. Se você não aceitar a cruz, aí você está participando aqui para quê? Para que você está participando da Semana Santa, está ouvindo essa narração, se quando acontece alguma doença, algum problema na tua vida, você se desespera? Olha, Jesus não desesperou, gente, Ele apanhou sem dó mesmo. Fizeram tudo o que poderiam fazer com Ele, e Jesus manteve-se íntegro. Jesus não se afastou nenhum minuto, gente, desta cruz. Vocês ouviram na primeira leitura o profeta Isaías falando desse servo sofredor? Aí quem que é? Aí você fala assim, o servo sofredor é Jesus? Não, também é Jesus, mas o servo sofredor é o povo de Israel. O povo de Israel que é o servo sofredor. E Jesus, padre? Jesus é aquele que, né, através do povo de Israel, ele se entrega. Então, é essa entrega que leva Jesus, seu servo sofredor. Porque ninguém de Israel morreu na cruz. Foi Jesus. Então, Jesus, ele né? Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que, em nome do povo de Israel, o povo escolhido, né? Porque o povo de Israel, esse povo, gente, este povo, né, os judeus, eles caminharam durante 40 anos no deserto, e ali aconteceu infidelidades, aconteceu de tudo, até chegar na terra prometida, aonde que ainda alguns continuaram sendo infiéis. Jesus, nós celebramos agora a quaresma. Jesus passou 40 dias no deserto, e em nenhum momento Jesus foi infiel a Deus. Pelo contrário, Jesus sempre fez a vontade de Deus. Então é isso, gente, nós ouvimos aqui na narração,
Jesus realmente, ele fala, e também no próprio Salmo, né, que nós ouvimos, que é interessante, viu, gente? Esse Salmo, ele é interessante por quê? Porque fala assim, meu Deus, por que me abandonastes? É Jesus que está falando isso. Aí você fala, mas não é um salmo isso aí? Sim, Jesus conhecia a Sagrada Escritura, então naquele momento, meu irmão, minha irmã, o que Jesus estava falando? Meu Deus, por que me abandonastes? Aí eu falo para você, em algum momento nos evangelhos que nós ouvimos, Jesus fala meu Deus? Não fala, ele fala meu Pai. Aí eu falo para você, por isso que ele está aqui recitando esse salmo, porque Jesus não chama meu Deus, ele chama meu Pai. Então quando ele estava na cruz, ele conhecia esse salmo de cor. Então ele falou, meu Deus, mas só que esse salmo, meu irmão, minha irmã, você pode olhar aí, esse salmo aí você pode olhar no folheto que você está seguindo aí, no final ele fala assim, Jesus fala, meu Deus, por que me abandonaste? Mas no final ele fala assim, olha, eu estou à sua disposição, Pai, a Ti eu entrego a minha vida. Essa é a cruz, meu irmão, minha irmã. Então é por isso que muitas das vezes nós passamos por isso. Passamos. Talvez você está doente, tem alguém no hospital e você se desespera. Você fala ali no íntimo do teu coração, meu Deus, por que tu me abandonastes? Mas no fundo você acredita que o milagre vai acontecer na tua vida. E é isso que Jesus tinha dentro do teu coração. Ele sabia que o Pai iria ressuscitá-lo. Ele sabia que isso iria acontecer. Por isso que aqui na narração ele fala, hoje mesmo está à direita do Pai. Não é do meu Deus, é do meu Pai. Do meu Pai. Isso é uma maravilha, meu irmão, minha irmã. Então, hoje, nesse momento que nós estamos aqui celebrando, né? É o momento da gente se colocar, gente. A gente tem que se colocar dentro desta cena. Dentro dessa narração. Se nós queremos seguir Jesus, é isso que aconteceu com ele, meu irmão, minha irmã. Você viu alguma coisa boa aqui para ele? Você viu algum momento aqui que Jesus sorriu e falou, estou tranquilo agora? Não, tem nenhum momento aqui. Isso, gente, fala que isso foi terminar lá, começou lá na quinta-feira para terminar lá quase no sábado. Aí eu falo para você, quantas coisas, e eles zombavam de Jesus. Ele estava aproveitando, porque ali foi liberado, qualquer pessoa podia fazer qualquer coisa com Jesus. Então os soldados estavam metendo a mão mesmo, sem dó. Eles não estavam com pena daquele homem. Por isso que Jesus, quando ele chegou na cruz, gente, que ele foi crucificado, fala-se no Evangelho, que ele estava com o rosto que não parecia um ser humano, parecia um verme. Aí eu falo para você, que é isso, rapaz? Parecendo um verme. Então eles acabaram com ele, eles quebraram Jesus. Aí eu falo para você, meu irmão, minha irmã, na hora que você está participando da Santa Missa, né? Que o padre pega a hóstia, ele parte, não sei se você já prestou atenção, ele parte e pega um pedaço e joga no vinho. Ali é o corpo e o sangue, é isso aqui, ó. É o corpo e o sangue de Cristo, é a junção ali, ó. Ele foi quebrado. Então a gente bebe esse sangue, a gente pega esse corpo e traz para dentro de nós, para que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente possa ter essa segurança que Jesus teve, né? Que nenhum momento,
Vocês podem observar aqui na narração, Jesus, poucas vezes ele falou, ele não deixava se levar por provocações. Observa isso, meu irmão, minha irmã. As pessoas nos provocam, e muitas das vezes o que a gente faz? A gente fica dando resposta, querendo justificar. Não caia nessas provocações das pessoas, não caia. Você não viu que o malfeitor aqui, o ladrão, se tu é rei mesmo, se tu é filho de Deus, por que tu não se salva a si mesmo? E quantas vezes as pessoas falam isso para a gente? Você não é católico, você não sei o quê, você não acredita em Jesus, então, porque agora você está aí, não sei o quê. E você vai querer dar resposta, querer catequizar a pessoa. Você está perdendo tempo. Faça que nem Jesus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, o que falam e o que faz também. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Então essa segunda parte, né, dessa missa que nós estamos participando, né, nós hoje de manhã caminhamos, fomos saindo da Santa Terezinha, São Francisco, e viemos para cá caminhando. Sim, isso é fácil, não é difícil não. Eu quero ver você pegar a cruz agora. Sai lá da Santa Terezinha com a cruz, tomando chibatada no pé do ouvido. Ou então não precisa nem sair lá de São Francisco, na tua casa mesmo. Como que você reage a essas chibatadas? No seu trabalho, na sua igreja? Você tem que ter serenidade, meu irmão, minha irmã. Como Jesus teve aqui, ó. E a morte dele, eles fizeram de tudo para provar que a morte de Jesus era uma morte amaldiçoada. Porque para ele, porque gente, não é coincidência não, a gente pensa que é coincidência, mas eles fizeram questão, porque eles estavam com Jesus, levando Jesus. Então por que apareceu esses dois ladrões lá? Para eles mostrarem para o povo que além dele ser malfeitor, ainda tinha dois piores do que ele ainda. Então ele estava na junção ali, ó. Ele estava no meio de dois que não vale nada. Então ele também não valia nada. Então é isso que eles queriam mostrar para o povo. E Jesus na tranquilidade, gente. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? As pessoas querem nos rebaixar. E você fica aí triste, magoado, não sei o quê. Para quê? Deixa a pessoa. Faça que nem Jesus, despreza, dê o desprezo. Deixa a pessoa falar o que quiser, deixa ela rebaixar você da maneira que quiser, porque se essa pessoa faz isso, é porque ela precisa de um tratamento, né? Se as pessoas agem assim, né, com essas violências nas palavras, ela precisa de uma terapia, né? Então não vai ser eu que vou conduzir essa pessoa, ela que tem que dar um jeito, né, de procurar, né, porque geralmente quando as pessoas falam alguma coisa, tentando nos rebaixar, é porque essa pessoa, é ela que está com esse problema, e a gente fica aí querendo justificar. Não, deixa a pessoa, ela tem que se cuidar, o psicológico dela não está bem não, não está bem, então é isso que Jesus deixou a coisa acontecer. Ele falou: olha, eu vou ter que ser crucificado, então deixa. Pedro, isso aqui Pedro, gente, Pedro é um homem magnífico. Você fala: não, padre, mas ele traiu também. Eu não quero saber que ele traiu Jesus, não. Pedro é magnífico por quê? Porque ele chorou, ele foi para trás de um lugar e chorou de arrependimento de ter falado que não conhecia Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, quando você nega Jesus, você chora também? Chora. Nós choramos. Quantas vezes a gente nega Jesus para satisfazer as pessoas?
Por isso que a confissão, meu irmão, minha irmã, é o tribunal do amor. É no confessionário que você vai encontrar amor, meu irmão. Porque ali você pode chorar seus arrependimentos todinho, mas chorar com vontade, como Pedro fez. E ali você vai falar: meu Deus, me perdoa. Meu Senhor, meu Deus, me perdoa. E ali ele fala: está perdoado. Está perdoado, eu te perdoo. Eu te perdoo. E a vida segue. Vamos continuar. É o tribunal da paz, meu irmão, minha irmã. É o tribunal da misericórdia. Nesse tribunal que é o confessionário, ali você encontra paz, perdão. Isso é uma maravilha, porque Jesus fez isso aqui. Ele perdoou todo mundo, gente, e continuou perdoando. E depois ele falou: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Aí eu falo para você, meu irmão, minha irmã, se você tivesse lá nessa época, né, e Jesus naquele momento ali, igual o José, né, ele que desceu Jesus. Aí eu pergunto para você assim: ele desceu quem da cruz? Aí você fala: Jesus. Aí eu falo para você: não era mais Jesus, porque a morte acabou com aquele homem. Ali era um cadáver. Era um cadáver. Simplesmente um cadáver. Mas o espírito dele já estava lá no céu. Mas a matéria é que José desceu. Aí eu falo para você: e aí? Por que você muitas das vezes quer um milagre? Ressuscita meu ente querido, ressuscita. Sendo que Jesus desceram o cadáver dele. E quando a gente vai lá no nosso ente querido, o que está ali? É um cadáver, meu irmão, minha irmã. Porque o espírito ali, a gente tem que acreditar que já está junto de Deus. A vida para essa pessoa é eterna. Então ela não morreu, mas a gente fica olhando para o cadáver. Cadáver aí sim. Aí você vai falar: está morto mesmo, e você vai desesperar, não sei o quê, porque você está vendo um cadáver não mexer. Mas o espírito está vivo, está com Deus. Então por que eu vou me desesperar? Essa matéria, nós começamos a quaresma como? Do pó vieste, do pó você vai voltar. Então por que a gente espera com a morte? Aí nós viemos do pó, gente, foi da terra. E ali Deus soprou nas nossas narinas, que fez a gente ter vida. Mas só que esse corpo não é eterno, é só espírito, só esse sopro. Então por isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus, nesse momento que nós ouvimos a narração, resume em quê? Ali resume perdão e amor. Gente, vocês podem olhar para Jesus na cruz. Isso ali é a manifestação, a revelação plena do amor de Deus e do perdão de Deus. Não tem outra coisa para a gente não acreditar a não ser isso. Para que a gente ficar com dó, chorar porque Jesus, não sei o quê? Ele passou perto das mulheres e falou: não, gente, não chore por mim. Vocês têm que chorar pelos teus filhos. Eles que vão precisar. Eles vão ter necessidade do choro de vocês. Mas a mim não. Porque Jesus tinha essa convicção. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de ir no hospital, visitar alguém, e você ficar sabendo que aquela pessoa já está quase indo, e a pessoa olha para você e fala assim: não chora não, não chora não, não chora não, eu estou bem. Quantas vezes eu ouço isso, porque quando vai dar unção, a pessoa fala: padre, não fica triste não, padre, eu estou bem. E você sabe que a pessoa está indo, já está indo, e a pessoa fala: eu estou bem. É isso que Jesus falou para as mulheres: eu estou bem.
todo estragado, acabado, ele ainda falou, estou bem. Ele não falou, estou mais ou menos, não. Tem gente que fala, estou mais ou menos. Que mais ou menos? Não existe mais ou menos, não. Ou você está bem ou então está mal. Mas o mais ou menos não existe. Mais ou menos é a fraqueza do cristão, né? Falar que está mais ou menos é a fraqueza de fé. Você tem que falar, não, estou bem. Ou então, não, eu não estou bem, mas vou melhorar. Vou caminhar, estou caminhando para melhora. Então é isso, gente. Que nessa Semana Santa, vamos contemplar com amor mesmo, né? Esse mistério do amor de Cristo. Que tudo isso que nós ouvimos, tudo isso que nós vivemos, né? E que Jesus passou, isso é amor, isso é um mistério. Você olha assim, mas por quê? Que ele se deixou, ele sabia, ele falou, eu tenho que ser crucificado, eu vou morrer. Ele pregava isso, ele falava isso para os seus apóstolos, e eles não acreditavam, falavam, não, eu vou morrer, eles vão fazer isso comigo. Mas por quê? Porque é um mistério esse amor, porque ele precisava de morrer na cruz. A missão dele era essa, meu irmão, minha irmã. Jesus desceu, foi para isso, ele se rebaixou, foi para isso. Então que a gente possa viver, contemplar agora daqui para frente, agora segunda santa, terça, quarta, aí na quinta. Por isso que na quinta, gente, começa o lava-pés, sempre é mais tarde um pouco. Por quê? Porque é ali que começa o tríduo. Se quem celebrar de manhã o lava-pés e o tríduo, ele está pecando, está errando, o padre que fizer isso. Porque é depois das 15 horas, é no entardecer, que vai começar ali o tríduo. Então por isso que o tríduo pega ali quinta e sexta. É no entardecer, não é no começo de quinta-feira, não. Para os judeus era no entardecer, é quando começavam as 2 estrelas ou 3 a aparecer no céu, aquilo para eles que já era o novo dia. Então é isso, então na quinta-feira, né, no entardecer, é que ele, né, que começou essa paixão, na sexta morte, a vigília e a ressurreição, a Páscoa. E eu peço a Jesus para vocês, que essa Semana Santa transforme a nossa vida, a minha vida e a vida de vocês, essa Semana Santa 2025, e que Deus abençoe a nossa Semana Santa, amém? Ótimo. Creio, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.